Irmãos, então vamos agora para a palavra de Deus. A gente está na semana do Natal, né? E estamos celebrando, comemorando, poucos dias, né? Que a gente celebra, né? E o importante é que Deus está presente aqui neste lugar, né? Onde tiver 2 ou 3 em meu nome reunido, eu estarei presente, né? Ou seja, Ele conhece a nossa história, Ele conhece a minha história, Ele conhece a história de todos nós e dos irmãos que estão em casa também, nos lares, acompanhando, prestando esse culto a Deus junto conosco, né? Nada sai fora do seu controle. Então, não viemos apenas aqui para celebrar uma data como essa, né? Mas a gente veio para ouvir Deus falar conosco, porque essa aqui é a casa de Deus, é casa de oração, é onde Deus fala comigo, onde Deus fala com você, onde fala com a igreja, né? E nessa semana que antecede o Natal, algo toca os corações. Aqui na igreja, por exemplo, fizeram o presépio, né? Está bonito, as luzes, né? Acendidas, né? Fica bonito, bem decorada, né? As irmãs passaram aí os momentos aí decorando para deixar bem bonita a igreja. Isso emociona a gente, né? As músicas também, né? Nessa época, né? Mas nem todos estão em paz nessa data. Você concorda? Tem muitas pessoas que estão cansadas, outras pessoas estão sentindo dores e outros vazio, coração vazio. Então, a mensagem do Natal que nós estamos celebrando nesta semana, ela não ignora isso não, né? Ela responde isso. Sabe como? Foi por isso que Jesus nasceu. Jesus nasceu para que o Salvador, o Rei dos Reis, viesse ao mundo para estar com seu povo, né? Aliviar o oprimido, o cansado, né? Aquele que está atribulado. Ele veio para essa função, essa missão gloriosa. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós já vamos para a meditação da palavra. Mas antes eu vou contar uma história que certa feita, conta-se uma história, né, de um homem que foi encontrado. Ele estava agarrado num pedaço de madeira à deriva do mar, né? E o barco dele tinha afundado. E ele não havia outra escolha a não ser segurar naquele pedaço de madeira. E as horas passaram, as forças dele já não estavam aguentando mais, já não estava suportando tanta fraqueza. E daquele tempo ele estava exausto, cansado, né? Ele estava precisando de um resgate. Ele estava precisando de que alguém o socorresse, né? E de repente apareceu lá no horizonte um navio, né? Não foi apenas uma boa notícia para ele, não foi. Foi a salvação dele. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, assim é o ser humano sem Deus. Precisa somente de um resgate. Precisa só de um Salvador. Acho que meus pais acertaram em colocar meu nome Salvador, né? Meu pai, principalmente, não minha mãe. Então, amados, queridos irmãos, por isso que o céu não anunciou um mestre, nem um filósofo, nem um professor. Ele fez o anúncio mais importante da história. Sabe qual foi o maior anúncio da história? Vamos abrir nossa Bíblia aí, Lucas capítulo 2, verso 11. Fiquemos de pé.
Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Ele está aqui nesse momento. E o Senhor está falando comigo, está falando com você. Ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de invocar o seu santo e glorioso nome. Lucas capítulo 2, verso 11. Acharam? Os irmãos em casa, estou esperando vocês também. Diz assim: porque vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Senhor, fala conosco com a Tua palavra. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento e transforma o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Lucas aqui, irmãos, ele descreve para mostrar que Jesus é o Salvador enviado por Deus a todos. É isso aqui que ele está dizendo nesse texto aqui. O Senhor está dizendo isso aqui, o texto, né? A grande verdade desse texto, sabe qual é? Ela é simples, mas ela é poderosa. É que Deus entrou na história em Jesus para salvar o pecador hoje. É uma mensagem do nascimento de Jesus, né? Para isso que ele veio. Está dizendo aqui, o Natal, tão falado no momento, né? Tão celebrado, não começa com o homem procurando Deus. É Deus que procura você. É Deus que procura o homem. Você sabia disso? É Deus que nos procura até encontrar conosco. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Irmãos, começa com Deus, vindo até o homem. Tem pessoas que pensam que é o homem, e não é, irmãos. Então aí, vos nasceu hoje, está dizendo, vos nasceu hoje. O que ele quer dizer? Ele não diz, vocês encontraram. Ele não diz isso. A graça veio antes do arrependimento. Ele disse, vocês não vieram a mim por merecerem. Vos nasceu. Ele vos nasceu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a salvação é a iniciativa de Deus para nos redimir, para nos resgatar. O céu se move primeiro. Aleluia, glória a Deus. Então hoje, a salvação é para hoje. Assim como aquele navio, ele foi até o homem no mar. Jesus veio até você, até nós, no Natal, no nascimento dele. Aquele navio não foi só uma boa notícia, mas foi a salvação, o resgate daquele homem que estava no pedaço de pau, no pedaço de madeira, para não morrer afogado, cansado, exausto. Assim ele fez comigo, assim ele fez com todo pecador que se arrepende, que vem até ele, que aceita ele como seu Salvador, irmãos. Isso que ele está dizendo aqui, irmãos. Não é apenas o calendário hoje que nós estamos aqui celebrando, essa semana. Não, é o dia de 25. É o tempo de Deus. Tempo de Deus. Que nós estamos celebrando, é o tempo que Deus determinou para nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então hoje é dia de salvação, hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de resposta. O Natal não anuncia ideia, anuncia que uma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, engrandecido é o nome do Senhor. É isso aqui, irmãos. Poxa, se Deus chegou até você, até a mim, que privilégio que nós temos, né? Que privilégio que o Senhor desceu do céu
entrou na história humana em Jesus e veio resgatar. Você está entendendo o que eu estou falando? E veio resgatar você, veio me resgatar, veio me redimir. Eu tenho que dar valor à minha salvação. Eu tenho que dar valor à obra redentora de Cristo. Eu tenho que celebrar. É o tempo de Deus, é o tempo que Ele determinou para nós. A vinda de Jesus, a vinda do Salvador. Aleluia, glória ao Senhor. Amados, queridos irmãos, se o nascimento de Cristo foi necessário, é porque o problema era sério. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. O Natal existe, o nascimento de Cristo existe, porque o homem não podia se salvar. Nenhum de nós poderíamos nos salvar por conta própria. Por quê? O pecado nos separou o homem de Deus. E nenhuma luz natalina, nenhuma festa resolve isso. Nenhum presente conserta isso. E nenhuma tradição apaga isso. Pecado. Agora, em Mateus 1:21, nos diz assim: Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados, irmãos. Está escrito aqui em Mateus. Então Jesus não veio melhorar o homem, não, irmãos. Ele veio e foi salvar. Ele veio salvar você, ele veio me salvar. Que coisa maravilhosa, irmão, saber disso. Se a religião resolvesse, não haveria mais Natal, não precisaria Jesus ter vindo nascer. Se as boas obras bastassem, não haveria manjedoura. As boas obras acompanham quem serve ao Senhor, né? Quem anda com Cristo. Mas elas não podem salvar, irmãos. Não podem pagar o pecado das pessoas. Aquela manjedoura, né? Que era um lugar onde os animais se alimentavam. Não tinha lugar para hospedar José e Maria, que estava grávida, prestes a dar à luz ao Filho de Deus. O único lugar que encontraram foi a manjedoura, onde os animais se alimentavam, irmãos. Por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Bem-aventurados que têm fome, porque aquele lugar ali é lugar de fome, onde os animais comem. Bem-aventurados que têm fome e sede, porque é dos tais o reino dos céus. Como Deus é maravilhoso, como Ele é maravilhoso, irmãos. O Natal existe porque somente Jesus salva. Só Jesus salva. A gente usava um plástico assim nos carros, né? Só Jesus salva. É isso que nós estamos falando aqui, irmãos. Que o Natal existe porque o homem não pode se salvar. E eu celebro o Natal, sim. Eu adoro o Senhor Jesus, sim. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Ele fez algo por mim que ninguém faria. Ele fez algo por você também. Ele fez algo por nós. Queridos irmãos, Cristo, o Senhor, veio, mas exige uma resposta tua. Todos nós temos que dar uma resposta. Que resposta é essa, pastor?
Você, quando recebe um presente, você vê o presente ali na mesa e diz: esse presente é teu. Tá, a caixa bonita, bem enfeitada. Eu tenho que ir lá, pegar o meu presente, abrir o presente e contemplar. Não é isso? Ou seja, eu ganhei um presente, mas eu tenho que ter uma resposta. Se eu ficar só olhando para a mesa e vendo o meu presente ali, não vai adiantar nada. Esse presente precisa ser recebido. E sabe qual é o maior presente do Natal? A gente coloca presente, né? Mas sabe qual é o maior presente? É Jesus nascendo em nosso coração, irmãos. Esse é o maior presente que a humanidade poderia ganhar. Ninguém poderia fazer tal obra gloriosa a não ser o próprio Deus que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de formosura, sabedoria, trazendo as boas novas de salvação. Glória ao Senhor. Irmãos, o maior presente é Cristo, ungido de Deus, o único e suficiente Salvador, Senhor, governo, autoridade, poder, direção de vida. O que você precisa mais? Ele é tudo para você. Jesus não quer apenas fazer parte de uma celebração, Ele quer fazer parte da sua vida. Podemos excluir Jesus da nossa festa de Natal. Ele é o principal. A adoração tem que ser para Ele, né, irmãos? Opa, temos a nossa festa aqui, mas primeiro Ele. Foi Ele que nos proporcionou esse momento de celebrar o nosso Natal. Celebrarmos a vinda do Senhor à terra, a entrada dele na história. Por Jesus, o próprio Deus, irmão, o próprio Deus em carne. Coisa tremenda, coisa gloriosa. Então Ele quer fazer parte da tua vida. O homem do mar, que estava lá com um pedacinho de pau lá, ele não quis discutir o resgate. Eu estou aqui e tal. Não quis não. O que ele quis fazer? Ele entrou no navio, não quis nem saber, eu quero me salvar, eu vou receber esse socorro. Abriu as portas do navio, ele entrou, foi salvo. Irmão, seu presente está aí, você tem que receber ele. Às vezes o pessoal, vocês crentes, fica mandando o povo aceitar Jesus. Não, irmão, não é nada de você receber esse presente, você vai recusar? Eu não recusei, não. Levantei minha mão, aceitei Jesus. Foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Até hoje. Dou glórias ao Senhor, engrandeço o Senhor por isso. Irmãos, o primeiro passo para mim receber Jesus, o que eu tenho que fazer? Pastor, eu tenho que acreditar que isso é verdade, o texto aqui está falando. Você leu aqui junto comigo. O texto está falando com você, o texto está falando comigo. Isso é verdade, irmãos. Eu tenho que acreditar. Tem gente que não acredita. Não sabe o que está perdendo. Não sabe o que perdeu. Mas feliz é aquele que tem fé para poder crer no Senhor Jesus, não é? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segundo passo, eu preciso de arrependimento. Arrependimento não é remorso, não, irmãos. Arrependimento é reconhecer o erro, é reconhecer o meu pecado, a minha fraqueza, a minha falha. Às vezes fica jogando a culpa nos outros. Às vezes não assumimos os nossos defeitos, nossas fraquezas, nossas falhas. E precisamos olhar para dentro de nós.
Porque a mensagem pregada pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus, era arrependimento. Mandavam arrepender-se. Ou seja, você está indo para outro rumo. É como peça de quebra-cabeça que está fora do lugar, da caixa lá. Opa, eu quero encaixar em Deus. E quando a gente encaixa em Deus, irmão, dá tudo certo. Nada sai fora do lugar. Eis a necessidade do homem reconhecer o erro, sentir tristeza e deixar as coisas erradas e voltar-se para o Criador, o autor da vida, e entrar no barco, entrar na arca da salvação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E terceiro, ele precisa receber Jesus. Ele precisa receber. É aquilo que eu falei do presente. Se o presente está na mesa, se você não, está dizendo é seu. Se você não pegar ele, abrir e dizer eu recebi, estou feliz. Recebi, estou feliz desse presente em minhas mãos. É assim que a gente recebe o Salvador, irmãos. Recebendo ele com alegria. Entender, puxa, quanto tempo eu perdi e não entendia isso, não sabia disso, mas ele é maravilhoso, glória a Deus. E, por último aqui, terceiro, quarto passo, seguir, andar nos caminhos dele, andar no passo dele. Ele diz, vinde a mim. Ele chama. Vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, descanso terão para as vossas almas. É assim que ele chama você. Vinde como estás. Não tenta se consertar não, que você não vai dar conta. Entrega. Deixa que ele vai te direcionar para você se consertar. Para você se aprumar, olhar para frente, olhar para ele. Seguir. E andar nos seus ensinos, andar na sua palavra santa e gloriosa. João capítulo 1, verso 12, nos diz assim, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos o receberam. Já vi gente até falar que é contra aceitar Jesus, né? Esse negócio é errado, muitas pessoas falam isso. Não conhecem a Bíblia, irmãos. Estão na cegueira espiritual, porque quem conhece a Bíblia sabe que o homem precisa disso. Está escrito aqui, ó. Todos quantos receberam, quem é que recebeu? Aceitou. E confessou publicamente. Eu aceito, eu entro no meu navio, eu entro no meu barco. Aqui eu estou em segurança. Aqui pode, aconteça o que acontecer, eu estou seguro nos meus passos, nos meus caminhos gloriosos, que é o caminho do Senhor. Irmãos, naquela noite de Belém, o céu disse, vos nasceu hoje o Salvador. Hoje o Natal, os céus disse isso. Os céus disse, nasceu hoje o Salvador. Já pensou? Os céus falarem isso? Né? Então, amados irmãos, o Natal continua hoje. O Natal continua anunciando a mensagem de Cristo, como essa daqui que nós estamos falando. E muitos estão aí, pregadores, estão anunciando, falando dessa mensagem de Cristo. Glória ao Senhor. A pergunta não é se o presente foi dado, a pergunta é se você vai abrir esse presente. Presente, não vou perguntar, o presente foi dado, mas você abriu? Glória ao Senhor. Então, irmãos, se alguém está aqui longe do Senhor, se alguém está com o coração vazio, se a culpa pesa no seu coração, se a alma está cansada, Jesus está te chamando.
O Senhor está te chamando. Está sentindo peso? Está sentindo sua alma triste, vazio? O Senhor está te chamando porque Ele quer te encher. O Senhor está te chamando porque Ele quer te renovar. Ele quer te fortalecer. Ele quer que você fique perto dEle. Perto dEle, Ele quer você do lado. Ele te ama muito e você é precioso. E você não dá valor. E Ele quer que você dê valor. Ele pagou um preço muito alto por você. Jesus nasceu dentro de você. Aliás, perdão, Ele nasceu para você. E esse Salvador, irmãos, está aqui. Você sabia disso? Você tem fé para crer nisso? Tem fé ou não? Você crê que Ele está aqui hoje? Porque a palavra dele, Ele mesmo disse, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles. Você tem alguma dúvida? Quando Jesus falando isso, você tem alguma dúvida? Nós estamos falando no nome de quem aqui? Nós estamos falando no nome dele. Se Ele está aqui, Ele honra, irmãos. A palavra dele é honrada. E onde Ele está, é um rastro de bênçãos. Eu quero convidar você hoje para vir à frente, para se levantar. Ficar de pé. Vamos fazer a oração nesse momento. E se tem alguém hoje aqui para aceitar Jesus, hoje, para receber esse presente, quer receber esse presente, você que ainda não recebeu esse presente, publicamente, confessar Ele publicamente, porque Ele morreu publicamente numa cruz, eu tenho que confessá-lo publicamente. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida para Jesus, dizer, hoje eu quero receber meu presente, a minha salvação, a minha vida eterna, a minha redenção. Eu quero entrar nesse barco, eu quero seguir esses caminhos gloriosos. Tem alguém aqui? Levanta a sua mão se você quer hoje receber Jesus hoje na sua vida. Nós estaremos orando por você especialmente. Tem alguém? Não tem? Todos já são salvos, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Levanta a mão. Todos já receberam esse presente? Já? Faz assim com a mão quem recebeu esse presente. Glória a Deus. Mas chegou o momento para a gente orar, para renovar suas forças. Você que está se sentindo vazio, você que está se sentindo, alguma coisa está te pesando, o coração está pesado. Ou se você está longe, vem aqui à frente, vem, nós estaremos em oração, aqui, um grupo de oração forte aqui na frente. Glória ao Senhor. Vem à frente, vem à frente. Quero convidar todo o grupo de intercessão, todo o grupo de oração para vir à frente, orar aqui conosco. Irmãos, a minha casa será chamada casa de oração, diz o Senhor. Você ouviu falar isso? A minha casa será casa de oração. Porque a oração a gente fala com Deus. Aleluia. Ele fala com Deus e Ele tem algo hoje aqui sobrenatural para derramar sobre você, sobre nossas vidas hoje. Você quer receber? Então vamos estar em oração nesse momento. Quem quiser vir à frente, pode vir. Mais pessoas, pode vir. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Começa a dar glórias a Ele. Oh Senhor maravilhoso. Senhor maravilhoso, Tu estás aqui. Aleluia. Senhor maravilhoso, querido Pai, Tu está presente aqui. O Teu Espírito Santo está presente aqui. E a Tua presença, Senhor, nos alegra. A Tua presença, Senhor, nos renova. A Tua presença, Senhor, nos enche de alegria, de paz. Remove tudo aquilo que é embaraço, que é atrapalho.
porque Tu és maravilhoso, o Teu poder está na minha vida, está na vida dos Teus filhos aqui, Senhor, que vem receber a oração da fé, que vem receber a Tua presença, Senhor. Oh, querido Pai, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é santo, como o Senhor é digno de adoração, digno de louvor. Grandes são Tuas obras, grandes são Teus feitos, grandes são Tuas maravilhas, Senhor. Oh, Pai eterno, Pai maravilhoso, glórias a Ti, meu Pai, glórias a Ti, meu Senhor. Tu és maravilhoso. Irmãos, podeis assentar? Está conosco aqui, nos visitando, a filha da pastora Ilva, né? É missionária lá na Amazônia. Eu gostaria que ela desse uma pequena saudação aqui à igreja. Graça e paz, irmãos. Não tem muito tempo que eu estive aqui, né? Foi um tempo de bênçãos no culto de missões e poder compartilhar rapidamente, né? Um pouquinho do que Deus tem feito ali no campo missionário, ali entre os indígenas e ribeirinhos do Amazonas. Eu fui para Minas Gerais fazer uma capacitação missiológica, um treinamento missionário. E terminando agora, e foi uma bênção. E esse treinamento também até um pequeno testemunho, né, que eu tentei fazer no meio do ano e não consegui. E eu estava orando a Deus, né, precisava de recursos para passagem, para fazer o curso, né, e foi tremendo, porque assim, eu lancei o desafio e eu falei, não, eu vou pela fé. Então eu vim para Brasília para poder de Brasília ir de ônibus para Minas, né? E eu vi assim o poder de Deus quando a gente obedece, né? Quando a gente crê no poder de Deus, Ele age, né? Então eu estava vendo um irmão aqui falando também, né, sobre a questão da fidelidade, né? Fidelidade nos dízimos, nas ofertas e generosidade também em dar, em abençoar, né? Nós somos muito mais abençoados. Então eu pude ver isso também na minha vida, né? A ação de Deus e pude ali estar fazendo mais esse treinamento são vários requisitos para uma agência missionária, né? Para poder estar voltando ao campo. E é um prazer estar aqui com os irmãos, né? Nessa data tão importante que é próxima ao Natal, né? De celebrar o nascimento do Salvador. Então, o Deus entrou na história, né? Como o pastor falou. E pensa assim, no Deus que todo glorioso, né, no seu trono, e Ele vem se fazer em carne conosco, por amor a nós, né? Imagine um Deus todo-poderoso se fazendo dependente de homens, né? Ele foi dependente de uma mãe para amamentá-lo, para cuidar dele, para dar banho. E Ele é o Deus todo-glorioso que se fez carne. Isso foi por amor a mim e a você. Mas isso foi por amor a toda a humanidade que ainda precisa ouvir. Precisa ouvir da salvação. Nós estamos aqui. O Senhor nos salvou, né? O Senhor nos escolheu, nos salvou. Nós estamos aqui. Mas há muitos no mundo todo, né, que ainda não ouviram do Evangelho e precisam ouvir, né? E Natal é isso, é lembrar que o Salvador ele veio para salvar a humanidade. E um dia todos estarão diante dele. Todos estarão diante dele para adorá-lo, né? E, infelizmente, uns vão ser para condenação. Mas o desejo do coração do Senhor é que nós, que fomos alcançados por esse amor tão grande, de um Deus que se humilhou, né? Que veio ao mundo e se humilhou. Desde o seu nascimento. Nasceu num lugar pobre, né? Foi colocado numa manjedoura, e até a cruz, né? Humilhado, cuspido, para pagar o preço da dívida do nosso pecado, né? Éramos nós para estar na cruz, mas Ele pagou aquela dívida, a dívida que nós tínhamos,
né? E o desejo do coração de Deus é pagar a dívida daqueles que estão perdidos no mundo, no pecado, né? E o Senhor, Ele chama a nós, igreja, né, para sermos anunciadores das boas novas, sermos sal, sermos luz aqui nessa terra. Essa é a nossa identidade. O Senhor nos chamou para ser sal, né? E lá na passagem diz assim, sobre o perigo do sal se tornar insípido. Não presta mais para nada. E eu e você, Igreja de Jesus, que tipo de sal a gente tem sido? Será que o nosso sal está perdendo sabor? A gente não faz mais diferença nesse mundo que está apodrecendo? Porque o sal, ele preserva, né? Então, nosso papel nesse mundo que está apodrecendo por causa do pecado, de sermos luz, luz, né? Jesus é a luz do mundo, mas também Ele nos chamou para sermos luz, né? Levar a luz dEle. E nós temos brilhado, nós temos sido testemunha, as pessoas olham para a gente e falam assim, esse é diferente. Esse aí, ele segue a Jesus, ele mostra a luz de Jesus. Ou não, ou a gente está com a vida apagada. Só vimos para a igreja, cantamos, oramos, sentamos, voltamos. Então, o Senhor tem nos despertado, né, e nos chamado para ser sal da terra, para ser luz do mundo e anunciar esse Jesus que veio nascer, mas com o propósito de morrer, para que nós tivéssemos a salvação e o perdão dos nossos pecados. Amém? Essa mensagem que eu queria deixar com a igreja, é um prazer estar com vocês. Que o Senhor abençoe e nos desperte mesmo, né? Para sermos sal da terra e luz do mundo e anunciar a salvação de Jesus. Amém? Deus abençoe. Aí a nossa irmã compartilhou as experiências, a palavra, né? Aqui conosco. E nós estamos, assim, felizes, né, com Jesus, né, irmão? Vamos continuar com Ele feliz, tá? Eu quero que você grave uma frase. No Natal, o céu não nos deu uma tradição, mas nos deu um Salvador. Não nos deu uma tradição, mas nos deu um Salvador. No céu, essa é a linguagem do céu. Queridos irmãos, fiquemos de pé. Não esqueçam de orar pelos nossos irmãos, irmãs, aqueles que estão de luto, os que estão doentes, os que estão enfrentando lutas e desafios, porque Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, nosso socorro bem presente também. Queria pedir o pastor, o bispo Evilásio, para estar orando aqui, e ministrando a bênção, e depois tem os avisos, vou pedir só 5 minutinhos para os avisos, né? E também tem o cafezinho da comunhão, e nós estaremos tomando o cafezinho da comunhão. Pastor Evilásio. Amém, irmãos? O pastor está ministrando aqui, eu fazendo as contas, e daqui a 3 dias vai fazer 42 anos que eu aceitei Jesus em meados de Natal. Dia 24, festa de família. A família estreou porque eu não queria beber. E o jargão é aquele, está parecendo crente? No dia 26 de dezembro de 83, eu aceitei Jesus como presente de Deus na minha vida. Aí na contagem, pastor, faz 35 anos que nós nos conhecemos e faz 37 anos que estamos no ministério. Que Deus continue nos abençoando e nos guardando. Amém? Pai, graças te damos por este culto nessa noite, pela tua palavra que tem falado aos nossos corações, por esse momento natalino, que todos os dias Jesus venha nascer em cada coração ouvinte desta mensagem. Que o Senhor venha nos despedir em paz e venha abençoar toda a nossa semana. Nos proteja nesse deslocamento e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus.